Você está entendendo? Vai ser tagarela mesmo, vai usar a boca assim, ó, sempre com as coisas de Deus. E vai mudar a vida das pessoas. Porque Deus estava usando esse profeta aqui para mudar Israel. Amém? Para profetizar aonde estava seco. O que está seco na nossa casa? Eu estou falando de vidas. Amém? Eu não estou falando daquela oração que você fez, e aí o seu cachorro estava doente, foi curado. Ai, pastor, eu preciso contar um milagre. Eu orei, meu cachorro foi curado. Mas Jesus não veio morrer pelo cachorro. Isso é natural, isso é claro que se você orar pelo seu cachorro, ele vai ser curado. Amém? Você quer saber de uma coisa? A cura, os milagres de cura, de bênção material. Jesus diz que esses milagres, ele dá de quebra para a gente. Seguirão os que crerem. Mas ele não veio morrer só para você receber um milagre. Ele veio morrer para você ter a fé que você deve ter. Para mudar as vidas. Para transformar vidas. Porque o maior milagre é quando uma alma se converte. Você está entendendo? Então Deus falou assim para Ezequiel, aliás, levou Ezequiel com a mão dele sobre Ezequiel. A mão de Deus está sobre você. Entendeu? Agora, o problema é que às vezes a gente está tão duro, que não quer saber de ser movido pela mão de Deus. Entendeu? Todos os dias passam, ó, inúmeras pessoas diante de você. E hoje passou. Você não teve coragem de pregar. Você está entendendo? Eu posso falar? Quanto tempo você orou hoje pela sua casa? Quanto tempo você orou hoje pela sua família? Aí você quer conversão da sua família. Como? Você está entendendo? É forte isso, pastora. É forte mesmo, irmãos. Nós queremos a conversão, chore, quer vitória, vai chorando, geme. Chora. E você vai ver a glória de Deus, porque a Bíblia diz que só vai ver a glória de Deus quem crê. Amém? É como uma porta, olha só, o milagre, o sobrenatural. O milagre que você está aguardando, que você está esperando, é como uma porta de 2 folhas. Primeiro você tem que crer, depois você tem que falar. Você não pode falar o que você não crê, por isso que não dá certo. Entendeu? Se você falar o que crê, crer no coração e confessar com a boca, Romanos 10, aí o milagre se abre, as 2 portas. Amém? Glória a Deus. Então ele foi levado pela mão do Senhor para onde? Foi levado em espírito. Como ele foi levado? Em espírito. Todo o povo que ora, toda pessoa que ora, todo crente que vive em oração, ela é levada. Essa pessoa é levada no espírito. E aí não vai ter vergonha. Amém? Não vai ter vergonha. Não vai ter do que se envergonhar. Não vai ter medo de falar. Não vai. Amém? Por quê? Porque é levado pelo Espírito. E a Bíblia manda, e você é profeta. Então a Bíblia mandou, a palavra de Deus diz que a Bíblia fala que Deus mandou Ezequiel profetizar sobre um vale de ossos secos. Esse é o texto, amém? Vale de ossos secos. Depois ele disse quem era o vale de ossos secos. Está no versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Esses ossos. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Quantas pessoas que você ama, chegou diante de você, talvez até hoje, e contou suas lamúrias, sua dor, seus problemas, e você não teve palavras para mudar aquela vida, para impactar aquela vida. Na realidade, não é que você não teve palavra, você tem, está junto de você a palavra, mas ela tem que estar na tua boca.
Você precisa falar. E por que não falei, pastora? Porque você precisa ser levado pelo Espírito. Porque é o Espírito que faz a obra. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você está entendendo por que oração, queridos? Nada é resolvido sem oração. Nada é resolvido sem oração. Então ele disse assim, olha, aí Deus esclarece para Ezequiel. Ezequiel, sabe esse vale que eu te levei? Que eu mandei que você profetizasse, que criasse carne, pele, entendeu? Os ossos se juntassem cada qual ao seu osso. Sabe isso aí, filho? É que eu quero que você fale para que aconteça. Porque esse vale é a casa de Israel, que está separado de mim. Eles estão aqui clamando, que eles estão como ossos secos. Entendeu? Sabe aquele dia que alguém chegou lá na sua casa, alguém que você ama, e disse assim: olha, mãe, olha, amiga, olha, estou passando por uma luta assim, assim, assim. Você está entendendo? Você, irmã, é responsável por essa pessoa. Ela não me falou nada, tá? Amém? Mas Deus está falando. Você é responsável. Falta o teu clamor. Falta o teu choro. Falta tempo, você tirar tempo para isso. Essa é a obra mais importante na sua vida, irmão. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Até quando os ossos das pessoas que você ama estão sequíssimos? O que representa os ossos? O coração, a vida dessa pessoa. Entendeu? Sequíssimo, porque uma pessoa seca espiritualmente é uma pessoa que está apartada de Deus, e Deus diz que ele fala que o pecado nos apartou dele. Não é assim que a Bíblia diz? Então é isso que Israel estava vivendo. E Deus usa aqui o profeta. E quem é o profeta agora? Carne e osso, que está vivo. Eu, nós. Todos os filhos de Deus, todas as filhas de Deus, amém? E Ele está nos chamando, Ele está dizendo: profetiza, fala. Eu não sei o que falar, pastor, eu não sei, não tenho o que falar, eu tenho medo, entendeu? Aí você vai para Jeremias, vamos lá, Jeremias capítulo 1. Lembra de Isaías? A Bíblia diz que Isaías tocou, Deus tocou na boca de Isaías, porque ele disse o quê? Ai, eu estou perecendo. Eu estou no meio de um povo impuro, de impuros lábios, um povo ímpio, de impuros lábios, e eu sou também um homem de impuros lábios. Entendeu? Mas a Bíblia diz que Deus tocou nele como? Deixa Jeremias aberto aí, capítulo 1. Deus tocou em Isaías como? Com uma tenaz, uma brasa. Amém? E veio com a tenaz. Tenaz é isso aqui, ó, que pega lá o ferro quente, né? Lá dentro do fogo. Chama-se tenaz. É um aparelhinho, um ferro, um outro ferro também, que tem um movimento assim, ó, de abre e fechar. Tipo aquele pegador antigo, né? De pegar macarrão. Então, de ferro. Então, chama-se tenaz. Meu pai era ferreiro. Eu conhecia a tenaz, que pegava o ferro quente. Entendeu? Então, veio o anjo com uma tenaz, com as brasas vivas na tenaz, e tocou na boca de Isaías. Amém? E aí, Isaías teve a coragem de poder dizer, ele se aplumou, e ele disse assim: eu quero, Senhor, eis-me aqui. Porque ele ouviu o Senhor dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías automaticamente, irmãos, quem anda na palavra, está todo o tempo dizendo para Jesus: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Me usa lá para aquela vizinha, me usa lá para aquela pessoa. Você vai estar na rua, você vai observar as pessoas que estão necessitadas, você vai parar elas e você vai falar do amor de Jesus para elas. Amém? Você se incomoda dentro da sua casa com os que não são convertidos, a tal ponto que você prega de dia e de noite.
Você se torna até chato lá dentro. Mas enquanto você não se tornar chato, para aqueles que ainda não são convertidos, enquanto você não se tornar chatos, eles vão confundir você. Eles vão achar que você é um deles. Mas depois que você se tornar chato, eles vão começar a abrir os olhos para as coisas de Deus. Você entendia de outra maneira, né? Pois agora vai para casa sabendo da verdade. Eu não estou sendo chata nesse lugar. Eu me acomodei. E Deus diz isso na palavra dele. Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Entendeu? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Fale, irmão. Fale. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto você não se tornar chato, repetitivo, fale, porque morte e vida está no poder da língua. As nossas vidas estão nas mãos de quem? Na minha mão, a minha vida está na minha mão. Entendeu? A minha vida está na minha mão. Depende do que eu digo, é isso que a Bíblia diz que é isso que eu tenho. Depende do que você diz, é isso que você tem. Entendeu? Forte, né? Então Jeremias disse o quê? Versículo 6, olha só. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Entendeu? Quantas vezes? A gente entrou aqui, né? Há 5 anos atrás. Hoje não, graças a Deus que a gente já não ouve mais isso. Mas a gente ouve, não sei pregar não, fulano tal sabe. Entendeu? Não me chama não. Entendeu? Você está entendendo, queridos? Então, Jeremias, ele estava nessa situação aqui, Senhor, um passo de uma criança. Mas o Senhor Jesus disse para ele, ó, não digas, estou no 7, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, amém? Irás. Quem é sacerdote hoje? Eu. Amém? Você viu que você é sacerdote. Ele te chamou. E o que nós estamos fazendo como sacerdotes? Estamos dizendo que amanhã eu faço, pastora. Amanhã, não deu, não dá. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui hoje? Você está entendendo? Mas sabe qual foi a resposta? Amanhã, depois, na outra semana. Entendeu? Essa semana Deus me deu uma visão sobre as igrejas. Com o tempo, entendeu? Vamos falar dos tempos passados, né? Os tempos passados, os pastores eles foram se acostumando, os líderes, né, foram se acostumando, empurrando com a barriga e aceitando. E dentro da igreja foi se introduzindo doutrinas erradas, ensinamentos errados. Só porque os pastores começaram a ter medo de perder as pessoas. É uma mentalidade errada, porque aquele líder está pensando que a igreja é dele, né? Então ele pode ornamentar do jeito que ele quer, arrumar as coisas, dar um jeitinho na palavra, né, do jeito que ele quer, para poder acomodar as pessoas que querem viver uma vida fora do padrão de Deus. Entendeu? E outros fazem isso porque não querem perder isso aqui, ó. Você está entendendo? Tem medo, não, se sair, vai sair o maiordismo, diz um mais, né? Maiorzinho, entendeu? Então a igreja, ela com o passar do tempo, ela foi se acomodando, foi dormindo. E hoje, muitas pessoas dentro das igrejas, hoje, quando chega alguém, quando vem um líder, quando está diante dessa igreja, um líder que quer trazer a verdade da palavra de Deus nua e crua, a luz da palavra mesmo, trazer um evangelho mesmo de poder,
de mudança, de transformação na vida das pessoas, aí ele vai encontrar pessoas que estão bandoleiras, pessoas que vivem a vida, espiritualmente falando, empurrando com a barriga. Anos e anos, 30 anos já vivem essa vida. Agora imagina, para tirar da mentalidade dessas pessoas. É o que a Bíblia diz, que não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. E como transformar uma pessoa se depende do querer dela? Concorda? E como depende do querer dela, e ela já está acostumada na vida, na vidinha, entendeu? De lenga-lenga, naquela vidinha de mais ou menos, conformada só com a vidinha que está levando, com uma bencinha aqui, uma bencinha lá, entendeu? E não quer uma transformação na própria vida, porque, queridos, a fé que vai mudar outras pessoas através de você é uma fé que moveu você primeiro. Entendeu? A fé que não move você, nem adianta você levar outros, porque não vai mover. Não vai mover outros. Tem que mover você primeiro. Glória a Deus. Amém? Não adianta eu ficar insistindo com vocês para orar se eu não gosto de orar. Entendeu? E nem vai adiantar você também insistir com outros se você não gosta. Se você ainda não entrou no ritmo da oração, do prazer de orar. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa vida ela tem que ser de fé em fé. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe. E o que implica essa palavra? Crer que Ele existe. Vamos parar para pensar? Crer que Deus existe implica em que você não pode viver uma vida espiritualmente empurrando com a barriga, porque Deus existe. E Deus tem pressa contigo. E Deus espera de você responsabilidade. Ele existe. Então você precisa crer que Ele existe. Você precisa crer que antes do pastor Aloísio, antes de mim, amém? Antes do seu pastor, se você, você que está lá na sua igreja, antes do seu pastor, entendeu? Vem Deus. É Jesus o nosso primeiro pastor. Entendeu? E se a gente não consegue, olha só, pensar que acima de nós está o Deus Todo-Poderoso, e a gente pensar que, não, acima de mim só está um pastor, um simples homem, uma simples mulher, entendeu? Se a gente só pensa assim, entendeu? Vai ser um estrago para a nossa fé, e nem vai ter fé. Concorda comigo? Amém, querido? Não vai ter, porque a gente não acredita, a gente não para pensar, que Deus é Deus e que Ele requer de nós, uma responsabilidade, uma tomada de decisão, um alinhamento. Glória a Deus. Nós somos chamados para nos alinhar à vontade dEle, ser alinhado à vontade dEle, não a nossa. Glória a Deus. Amém? E ele diz que aquele que se aproxima dele, primeiro precisa crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. No capítulo 10, versículo 38 de Hebreus, ele diz assim, que o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a Bíblia diz assim, a minha alma não terá prazer nele. Então é isso que nós estamos falando. Uma igreja que retrocedeu, que parou no tempo. Parar no tempo é retroceder, queridos. Entendeu? Com todos os anos que a gente tem de convertido, é necessário que a gente caminhe com os nossos pés. Entendeu? Que a gente não precise mais de que alguém fique nos empurrando, nos ensinando o que a gente tem que fazer. Não. A gente não precisa. A nossa fé tem que ser individual. Glória a Deus. Tem que ser individual. A nossa fé tem que ter fruto. Glória a Deus. Amém? Aqui, aí ele diz para Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 7, mas o Senhor me disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Deus está nos chamando para a gente fazer o quê?
dizer. Dizer, irmão. Amém? Glória a Deus. A gente tem visto aqui a dificuldade dos irmãos até abrir a boca para dizer glória a Deus. Aleluia. É aqui que a gente aprende dizer. Amém? Glória a Deus. É aqui que a gente aprende a dizer. Se a gente não diz aqui, é porque a gente não diz em casa. Olha a boca. Em casa. Nós temos que nos levantar. Porque se você não disser, o diabo diz. O diabo dita. Entendeu? Quantas casas o diabo está deitando e rolando? Está dando a última palavra. E de crentes. Quem é que dá a última palavra dentro da sua casa? É você. Por quê? Porque você é sacerdote. Amém? Você é rei. Glória a Deus. É forte. Eu conheci alguém, né? Uma pessoa, um casal que a mulher se converteu e o marido disse o quê? Eu quero vestir saia se tu continuar. Olha aí, o diabo não ditou? Quem deu a última palavra? O diabo. E a mulher retrocedeu. Não quis. Porque ficou com medo. Entendeu? Mas também eu já ouvi testemunhos de mulheres. De que o homem disse assim, eu duvido você ir para a igreja. Entendeu? Uma vez eu ouvi o testemunho de um grande homem de Deus. Smith Wolf. Quase não consigo falar o nome, né? A esposa dele. Ele se converteu, entendeu? Ela também já era convertida e ela já pregava a palavra. E chegou uma noite que ele se indignou porque ela ia para a igreja, ela era chamada para pregar. E chegou uma noite que ele se indignou. E ele disse, olha aqui, ó, você não vai entrar hoje dentro de casa. Eu vi esse testemunho. E ela disse, eu vou sim. E ela foi para a igreja, pegou a palavra e voltou. Quando ela voltou, ele havia fechado a porta para ela não entrar. E aí ela deu risada. Porque ela foi experimentar se a porta da cozinha estava aberta. E ele esqueceu de fechar a porta da cozinha. E ela entrou, deu risada, chamou ele lá durão. Você está entendendo? Não queria saber de conversa. Entendeu? E ela clamou ao Espírito Santo, porque ela queria demonstrar o amor do Espírito Santo para aquele marido. Entendeu? Aconteceu até que Deus levou ela antes dele. Entendeu? E ele orou, é uma história muito linda a história deles. Ele orou a Deus para que trouxesse ela de volta, e Deus deu ela de volta novamente. E quando ela voltou de novo da morte, ela já falou, deu de cara com ele e disse assim, por que você me fez voltar? Eu não quero voltar. E ela acabou morrendo primeiro que ele. Eles morreram de idade, claro, né? Mas olha só, que fé, né? E a história, né, deles, a biografia deles, né, conta que ela foi um exemplo de fé para aquele homem. Sabe, queridas, nós como mulheres, você é um exemplo de fé para o seu marido. Amém? Para a conversão dele. E o ministério dele cresceu, e foi através do ministério dela. E ela nem ficou com ciúmes disso. Pelo contrário, ela deixou que crescesse o ministério dele. Deus está te chamando para você mover vidas, mas você primeiro precisa ser movido. Amém? Vamos sair nesta noite do acomodismo? Amém? E Jeremias, olha só, ele disse, não temas diante deles, porque eu sou contigo, Deus é contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. Onde foi que Jeremias foi tocado?
pastora, você já foi tocado na tua boca. O Senhor já tocou na tua boca. Quando você abriu a sua boca e disse assim, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, você só disse isso e só permaneceu nessa palavra porque o Senhor Jesus te tocou. Ele já tocou na tua boca. E agora você só tem que falar. E ele disse isso quando ele passou na figueira e ele mandou que a figueira secasse. O que ele disse depois para os discípulos? Tende fé em Deus. É a mesma coisa que ele estivesse dizendo assim, é assim que eu quero que vocês façam. O que vocês disserem, se vocês não duvidarem, vai acontecer conforme o que vocês disserem. O problema da gente é que a gente não diz, a gente tem medo. Mas Jesus disse, não tenha medo, tenha fé em Deus. Amém? Glória a Deus. Porque morte e vida está no poder da língua. Sucesso da tua família está na tua boca. Mas a morte também está. Entendeu? E o problema é que só sobra para quem não abre a boca. Porque, mas então eu não vou abrir a boca. Mas se tu não abrir a boca para dizer vida, para chamar a vida, o diabo vem sem chamar. Sabe como é que o diabo entra na vida das pessoas que nós amamos? Quando você cala a boca e você não diz nada. Então você nem pode ser uma pessoa passiva. Você tem que ser uma pessoa ativa. Porque se você for passiva, também não vou dizer nada porque eu tenho medo de que eles vão falar. Você cala, aí o diabo vai deitar e rolar. Nossa, pastora, eu não falei nada e mesmo assim aconteceu. Pois é, aconteceu porque você não falou o que você deveria ter falado. O livramento para a vida dos nossos vem quando a gente abre a boca para falar. Um dia eu cheguei na casa de uma costureira, ela estava frequentando a igreja, começando a frequentar a igreja, ela vinha do espiritismo, uma mulher que recebia espíritos, e Deus libertou ela, transformou a vida dela. A filha dela começou a orar dentro de casa. E era uma testemunha, é uma testemunha na casa, é uma testemunha, que não morreram não, né? Ela orava 3 horas, a filha dela, adolescente. 3 horas no quarto. Entendeu? E a mãe, pastora, dando risada, eu entrei, né? Dando risada. A minha filha agora, pastora, fica aí orando 3 horas. Aí quando foi um dia, aconteceu do irmão dela, né? Chegar, o irmão dessa senhora chegou na casa dela, veio de uma outra cidade para visitar ela. E aí ele saiu para voltar para casa, ia viajar, e era noite, né? E ela disse assim, olha, vai com Deus. Essa senhora falou, vai com Deus. E ele foi. Só essa palavra, vai com Deus. Ela contou esse testemunho para mim. Quando aconteceu que, no outro dia, ele liga para ela e conta que havia acontecido um acidente com ele. O carro bateram nele, não sei o que aconteceu, mas não houve um dano no carro e nem houve nele nenhum dano. E ele, que era ímpio, não conhecia Jesus, sabe o que ele falou? Pois é, minha irmã, mas agora eu creio no Deus que tu serve. Olha, esta senhora, né, que ria da filha que orava, entendeu? Mas ela teve uma experiência e ela disse, pastora, isso é muito sério. A gente falar, né, pastora? Falei, pois é, irmã. Então agora, já que você experimentou, então aproveite agora o máximo, falar das coisas de Deus para a sua família. Agradecer a Deus que você tem uma filha que ora, entendeu? E essa irmã, ela passou a ter temor, porque ela viu que o irmão dela ligou para ela ouviu o irmão dizer, olha minha irmã, eu tenho certeza que nada aconteceu comigo por causa daquela palavra que tu falaste. Vai com Deus.
Você está entendendo? Ele agarrou. Talvez ela falou até por falar, mas ele acreditou. Você está entendendo? Então, Deus disse aqui para Jeremias, ó. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua... Aonde? Na tua boca. Deus colocou a palavra dele na tua boca. Prova para mim, pastora. Romanos 10, ele diz assim: que diremos nós? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da salvação. Amém? E essa palavra que está na tua boca não é só para ti, não é para te adornar, te fazer mais bonita, mais crente. Não, queridos. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações. A palavra está contigo. O que você tem feito com a palavra? Só adornado você? Só engordado você? Até quando nós vamos estar sozinhos? É nós e nossa casa. Para começar. Porque a Bíblia diz que aquele que profetiza edifica a igreja. Não esqueça que você foi chamado para a igreja também. Glória a Deus. Não esqueça que você foi chamado para as pessoas lá fora. Amém? Deixa que a palavra saia pela tua boca, porque foi Deus que colocou. E olha, tem mais, hein? Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Por quê? Porque nós somos reis da terra. Quem é que Deus vai usar? Não são os reis da terra? Quem é que ele vai usar? Não são os sacerdotes? Amém? Eu te ponho sobre as nações e sobre os reis da terra, para arrancares, para derrubares e para destruíres. Ah, foi Jeremias que Deus deu essa incumbência. Deus deu para ti também. Você quer ver? Eu vou provar para ti. Mateus 18, 18. Tudo que você ligar na terra é ligado no céu. Tudo que você desligar na terra é desligado no céu. Você é o Jeremias de hoje. Tá aqui, ó. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares. Destrua na tua casa, na tua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida das pessoas que você ama. Destrua o que precisa ser destruído. Amém? E o que você falar, o que você dizer, Deus diz: eu sou contigo. Aí diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 11, que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então você fala, você pensa que não aconteceu nada, mas é Deus que vai fazer frutificar as tuas palavras. Porque a tua palavra, a palavra dele que ele colocou na tua boca tem poder. Está escrito em Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do evangelho. Você se envergonha? Deus diz, o apóstolo Paulo diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. O que está na tua vida é poder de Deus. Amém? Não esmoreça. Não desvalorize. Amém? Não aceite esse acomodismo. Não seja como os outros, seja diferente. Seja como Deus quer. Sabe, aquela mulher cananeia, ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, a primeira vez que ela ouviu. Ela não fazia parte do povo de Israel.
Mas ela chegou para Jesus e disse, ela se encontrou com o impossível do impossível. Sabe o que ela disse? Jesus disse para ela, não, mas não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Sabe por que Jesus elogiou a fé dela? Porque ela não desistiu, mesmo diante do impossível. Por que impossível, pastora? Porque foi justamente o que Jesus falou para ela. Ela estava falando com aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Ela estava falando com Jesus. Então ela tinha outra saída? Não tinha. Mas como que ela foi procurar solução e continuou procurando em quem já tinha desenganado ela? Jesus desenganou, disse para ela o quê? Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Tipo assim, eu não vou te dar. Entendeu? Mas ela desistiu? Deus está procurando mulheres assim, que não desistem. Que não olham as circunstâncias e se conformam, irmã. Sabe por que a gente não chega onde precisa chegar? Porque a gente olha as circunstâncias e já para. Fazer o quê, pastora? Já lutei anos e anos, e sempre a vida foi assim, pastora, então eu vou continuar assim. Sai daí, irmã. Aquela mulher, ela nem conhecia Jesus, ela nem ouvia a palavra. Mas Jesus elogiou a fé dela e disse o quê? Nem em Israel eu vi tanta fé como nessa mulher. Duas coisas nesse texto. Ela se encontrou diante do impossível do impossível. E outra coisa, sabe o que foi? Sabe o que tem nesse texto? Que ela disse assim, eu não vou perder nem as migalhas. Enquanto crentes que conhecem a verdade não faz nada pela palavra, não usa a palavra e vive no acomodismo, aquela mulher, ela estava disposta a aproveitar até as migalhas. E ela disse assim, olha, nem que sejam as migalhas. Por isso que Jesus elogiou ela. Porque ela não desperdiçou o que Jesus tinha para oferecer. Você está entendendo? Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra edifique a sua vida. Em nome de Jesus, compartilhe essa palavra com pessoas que precisam dessa palavra. Amém? Leve adiante. Seja aquele que anuncia a palavra de Deus. Amém? Deixa seu like no canal, em nome de Jesus.